Então vamos lá, sextou, quem fez, fez, quem não fez, não faz mais. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Aqui iniciamos mais um SíguloCast, nossa resenha econômica, né? Podcast da família brasileira que tem a missão de trazer de uma forma descomplicada e simples e direta a informação, né, para os nossos familiares, amigos, clientes e futuros clientes. Hoje temos comigo aqui de novo meu parceiro, né, o Weber, depois de uma temporada na Europa aí, gastando dinheiro, voltando para as terras tupiniquins. Como estão as coisas aí, Weber? Fala, Renato. Boa tarde a todos. Boa sexta-feira para todo mundo. Estamos de volta aí na ativa. Acho que levei uma sorte aí, né? Nossa moeda apreciou bem quando eu estava viajando, agora ela desapreciou de novo. Eu levei um pouco de sorte, mas não tem como prever, né? A gente já tinha se programado. Então, E, mas e estamos aí de férias mais volta e vamos para cima. e férias mais do que merecidas. É isso aí, cara. Vamos para cima. A gente vai falar, inclusive, né, da zona do euro aí. A gente teve divulgação de inflação aí dessa semana da zona do euro, do bloco da zona do euro, que são 19 países que formam esse bloco, né? E a gente teve uma sensível alta aí no mês de abril agora de 7,5%. É muito parecido com a inflação que a gente observou aí nos Estados Unidos também. E os principais setores que, né, corroboram para esse número, obviamente, é energia, principalmente por causa do conflito, e alimentação, né? Então a gente está vendo aí que a inflação não é um problema só nosso, não é um problema só americano, e sim um problema mundial, né? Mais do que isso, a gente também observa o Fed engrossando o tom e tendo um tom mais hawkish, né, mais preocupado em aumento de taxa de juros, onde já foi colocado que nas próximas 3 reuniões do Fed vai ter um aumento de pelo menos 0,5% na taxa, o que traz uma realização forte nas bolsas americanas aí. Hoje o SP500 caindo aproximadamente 2,5%. Né? Como a gente não teve podcast nas últimas 2 semanas, aí a gente estava passando por algumas reformulações e também tivemos feriado, eu vou trazer aqui os números do Ibov e do dólar o que a gente traz normalmente, né, no diário, no mensal e no anual, e também vou trazer essa informação do dia 8/4 até agora, para a gente discutir um pouquinho esses números, né? Então, falando do Ibov, o diário, agora a gente observa aí uma queda de 0,65, uma volatilidade observada bem grande hoje. O mercado já teve positivo, já teve negativo, realmente um momento aí de indecisão. O dólar hoje ele opera muito próximo da estabilidade hoje, 0,06%. No mês, a gente tem uma bolsa caindo 8,9%, então a gente tem aí um abril uma realização bem forte, e o dólar subindo 3,27, né? Como bem observou aí o Weber, falando na verdade do euro, mas como é uma depreciação da nossa moeda, impacta o dólar também, a gente tem uma alta no dólar no mês. No ano, a gente tem um acumulado de alta da Bolsa Brasileira de 4,24% de alta, né? E o dólar caindo aí por volta de 14% esse ano. Como prometido, desde o dia 8/3, a gente tem uma queda de 7,60 na Bolsa e uma alta do dólar de 4,65. A gente vê aí, vimos a Bolsa subindo quase 15%, 17% esse ano e agora subindo apenas 4%. É uma grande oportunidade aí, sempre com cautela, né? Porque a gente está passando por um ano de muita volatilidade. Inclusive, a gente observa aí nos últimos 30 dias uma alta forte na Bolsa e depois uma queda forte, voltando praticamente ao mesmo nível, perto dos 110 mil pontos, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a agenda da semana. Na segunda-feira, a gente teve a divulgação do índice de confiança do consumidor, que teve uma sensível melhora aí, de 74,8 observado na última leitura. Agora a gente está em 78,6. Tá? Assim como a gente teve a volta do Boletim Focus, nosso colega aí de toda semana, que estava parado por ocasião da greve do Banco Central, né? Então voltou a ser divulgado essa semana, e os dados que eu trago aqui é uma pequena
um IPCA um pouco abaixo do esperado, não muito, mas um pouco abaixo. 7,46%, onde o esperado era 7,65% para o ano de 2022. Já para 2023, o IPCA achava-se nessa média do mercado em 3,91 e agora já provisiona, né, 4% de inflação para o ano de 2023. Já o PIB, a gente vê uma pequena aceleração, onde era até semana passada 0,56% para o ano de 2022. Hoje a gente espera um PIB, uma alta do PIB desse ano de 0,65%. Para 2023, aí sim, um PIB esperado de 1,12 na semana passada, né, na última observação, desculpa, e 1% para 2023 nessa semana, né, o que a gente espera para os próximos períodos. Então, a gente observa uma pequena acomodação do IPCA, o que pode ser um sinal do final do pico, né? Um negócio que a gente está esperando, na verdade, desde dezembro, né? Essa desaceleração da inflação. Porém, a gente parece estar observando um fim, um pico, um high desse IPCA e deve arrefecer. Por que a palavra arrefecer? Porque a gente não vai ter deflação, ela só vai parar de acelerar, né? Na terça-feira, a gente teve o índice de confiança dos Estados Unidos e veio sensivelmente abaixo da última leitura, né? 107,3%, onde o 108 era esperado, né? Um pouquinho abaixo, né? A gente aqui melhorou um pouco esse indicador e nos Estados Unidos um pouquinho abaixo, muito por conta do americano sentindo a inflação nesse momento, né? O brasileiro está um pouquinho mais acostumado, a gente já viu isso daí antes, começamos a subir a taxa de juros antes também e parece que a gente vai sair um pouquinho na frente, né? Na quarta-feira a gente teve a divulgação do IPCA 15, vindo a 12,03%, esse anual, né? Quando o esperado era 12,16%. O IGPM também mostra sinais de desaceleração, né? O mensal do IGPM vindo a 1,73% contra o 1,85% esperado. Então, tanto o 12 meses quanto o mensal, ele parece estar desacelerando, né? E também tivemos o primeiro mês de fluxo capital estrangeiro negativo no Brasil, em 132 milhões de reais. Claro que está muito longe do fluxo positivo de mais de 60 bi de reais, porém a gente observou o primeiro mês aí com saldo negativo, né? Muito por aquele capital que ele não vem para ficar, né? Um capital especulativo. Então ele buscou ali essa alta da bolsa e está indo embora. Mas nada que pode atrapalhar nosso ano aí. A gente continua otimista com cautela, sempre lembrando, né? Para esse ano. Quinta-feira tivemos a divulgação, desculpa. O GPM mensal, como eu já falei, e hoje a gente teve a divulgação do CAGED, da geração de empregos formais no Brasil, né? Onde era esperado 150 mil vagas e veio 136 mil vagas, né? Um pouco abaixo do esperado, né? Foi um dado parcialmente negativo, mas a gente viu a taxa de desemprego saindo de 11,4 para 11,1, o que mostra, sensivelmente, obviamente, uma pequena melhora na nossa economia. Então, a gente vê aí a inflação arrefecendo, diminuindo, estabilizando, né? Não com deflação, mas com uma aceleração mais moderada e uma geração de emprego, índice de confiança positivo. Então, são sinais aí que a economia pode dar sinais de melhora no médio prazo. Esses são os dados econômicos, depois a gente discute um pouquinho. Agora eu passo a bola para o meu sócio Weber e falar um pouquinho do cenário político dessa semana. Vamos lá, então. Semana pautada aí, basicamente em eleições, crise entre os poderes, mais uma vez voltando à tona aí essa briga do executivo, judiciário e legislativo, né? Mas vamos começar pela área mais econômica aí, né? Ontem o governo concluiu a discussão sobre a implementação do refis do Simples, que estava, né, em desacordo aí, o Congresso passou um veto do Bolsonaro e eles vão ter que implementar aí. Então, foi decidido para
para custear isso aí, cortar o benefício sobre o concentrado de refrigerante na Zona Franca de Manaus, então é um aumento de impostos aí, elevar 1 ponto percentual a contribuição social sobre o lucro líquido das instituições financeiras, então os bancos passarão de 20% para 21% e as demais instituições de 15% para 16% de contribuição. Né? Esses aumentos têm um prazo de 90 dias para entrar em vigor. Já por outro lado, uma diminuição de impostos aí, né? O Paulo Guedes já havia antecipado, o governo ampliou hoje a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, né, para 35%. Antes estava um corte de 25% nesse imposto aí, e agora 35% de desconto no imposto. O decreto já foi publicado no Diário da União hoje mesmo, e, de acordo com a equipe econômica, aí, o corte representa uma diminuição de receita do governo de aproximadamente 15 bilhões em 2022, 27 bilhões em 2023 e 29 bilhões em 2024. Na discussão do Auxílio Brasil, o secretário do Tesouro, aí, o Paulo Vale, reforçou ontem que não há espaço no orçamento para ampliar além dos 400 o valor do benefício. Então, a tendência é manter esse mesmo valor, que já foi confirmado como permanente, um valor que anteriormente era temporário, e os R$ 400 já virou permanente e deve permanecer por algum bom tempo. Aí inclusive, a gente vê propagandas na TV aí, explorando esse valor, de olho nas eleições aí, né? Servidores da Polícia Federal que estão descontentes aí com a possibilidade de reajuste linear de 5% para todo o funcionalismo, então esse é um problema que o presidente vai ter que resolver também, essa questão, o Banco Central em greve, todo mundo querendo um aumentinho aí. Então, isso aí a gente ainda vai ver o que vai dar essa relação entre o executivo aí e os servidores federais. E na crise entre os poderes, aí os deputados tentam evitar a temperatura, o aumento da temperatura da relação entre o executivo e o judiciário, e atuam aí para que o Daniel Silveira, né, o deputado que foi condenado pelo STF, e a partir daí começou uma crise institucional aí, né, para que ele não permaneça como membro titular da CCJ. Ele refuta a possibilidade e diz que vai seguir na comissão, né? Também veio algumas declarações aí do Bolsonaro a respeito das eleições essa semana, que as Forças Armadas fariam uma contagem paralela dos votos, porque ele não confia no sistema. Então, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco soltaram nota aí defendendo o sistema eleitoral, depois do Bolsonaro ter atacado, propondo que os militares façam essa apuração paralela, né? A decisão do Supremo contra as ações do governo na área ambiental, como a proibição da concessão automática de algumas licenças ambientais, tende a ampliar o ambiente de tensão aí. Lideranças do Centrão também rejeitaram as críticas do presidente Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas, esperam que ele pare com esse tipo de discurso. A avaliação é que o comportamento desgasta sua imagem com a parcial do eleitorado que ele ainda precisa atrair. As cúpulas do Congresso e do Supremo também temem uma explosão do chefe do Executivo em um possível discurso golpista, caso ele participe dos protestos no dia 1º de maio, convocado pela base do presidente em defesa do deputado Daniel Silveira. O Alexandre de Moraes disse em palestra hoje de manhã que liberdade de expressão não é liberdade de agressão e descartou um judiciário populista. Então, essa é a briga que está tendo mais uma vez, uma briga que a gente viu lá mais ou menos em setembro do ano passado, aí, presidente Bolsonaro contra o STF, um puxa, outro estica, o STF condenou o Daniel Silveira, o Bolsonaro foi lá, deu um indulto, esquentando ainda mais essa relação aí, mas parece que para as eleições talvez a gente não tenha tanto problema, porque o Bolsonaro se conformou aí com essa inclusão das Forças Armadas no grupo que organiza as eleições, né? Já com relação aos candidatos, aí, o Lula e o Alckmin planejam viagens pelo país, então logo seja lançada a pré-candidatura em 7 de maio. A dupla participou de mais um evento junto ontem em Brasília, e o presidente tem ampliado, buscar o espectro da sua aliança, e ontem recebeu aí o apoio da rede, mas sentiu a ausência da Marina Silva, né? Geraldo Alckmin, por sua vez, foi criticado aí por membros do governo por participar desse evento ao lado do Lula, onde tocou o hino da Internacional Socialista.
né? E, por fim, o presidente também disse que a Dilma vai ocupar o papel que quiser em sua campanha, né? Reforçando aí que continuam juntos. Enquanto isso, a chamada terceira via segue com dificuldades aí para se unir depois da saída do União Brasil das negociações. O PSDB e o MDB continuam com as conversas que pretendem chegar ao nome de consenso até o dia 18 de maio, né? Mas alguns problemas internos a serem resolvidos, como a própria prévia do PSDB que, que decidiu o nome do João Dória para candidato pelo partido aí. E sem candidatura própria, o PSD dá sinais que pode liberar seus estados para mirar a ampliação das bancadas. O partido, no entanto, ainda é cortejado por Lula e por Ciro Gomes, que ontem se desentendeu com apoiadores do Bolsonaro aí durante a feira agrícola que está rolando ali em Ribeirão Preto, né? Então, alguns vídeos que a gente pode ver aí, o Ciro Gomes meteu a boca na turma lá, não quer nem saber, chamou de filha da puta para cima e não quis amenizar nenhuma situação. Acho que é isso com relação à economia, eleição, pegando fogo executivo e judiciário, e aí agora acompanhar mais um pouco que essas histórias vão ficar cada vez mais quentes aí com a aproximação das eleições, né? Exatamente, e como tu bem falou, a partir de maio começa a ser realmente definidos os candidatos e tudo mais, né? Então a gente está bem na boca do gol aí, e essa AgriShow aí em Ribeirão Preto, né? Não ficou só na verbalização, não, né? Teve uma tentativa de agressão ali do Ciro Gomes e tudo mais. É um cara complicado de entender o que passa na cabeça desse cara, né? Mas enfim, vamos seguir aí. A gente vê o mercado realizou bastante nos últimos dias. Hoje seria o terceiro dia de alta, né? Depois dessas seguidas realizações. Porém, o mercado virou agora no final de tarde. A gente está fechando aí no negativo, porém tem bastante coisa boa, sempre olhando qualidade de papel, né? Comprando coisa boa, que esse ano não é um ano de grandes apostas, né? A gente tem falado isso aí desde o começo do ano, né? E é importante aí uma boa assessoria, um bom alinhamento com o seu assessor para identificar essas oportunidades, né? Vamos seguindo aqui, vamos aí agora as curiosidades. Eu trago aqui uma curiosidade muito interessante enviada por nosso sócio Júnior aí. Obrigado pela contribuição no podcast. Ele enviou aqui a Psyche, que é uma espaçonave da NASA. O lançamento dela deve ser feito em agosto, e o objetivo dela é ir coletar material, estudar e assim por diante, um asteroide de mesmo nome, que também é Psyche, né? Esse asteroide, ele tem por volta, segundo estudos, né, 10 mil quadrilhões de dólares em ferro e níquel, né? Então, assim, é maior do que toda a economia do globo, só para se ter uma ideia, né? Então, essa é uma curiosidade bem curiosa, hein? Mais uma vez, muito obrigado pela contribuição, Júnior. E só para ter uma ideia de quão o espaço é vasto e quanto a gente é pequenininho perto do espaço, né? Não posso deixar de lado também outra curiosidade, né? Hoje um submarino russo lançou mísseis contra a Ucrânia, então foi a primeira atividade militar da Rússia usando submarinos. Então esse conflito deve se intensificar. A gente vê novas armas, novas maneiras de guerrear, se posso falar assim, né? E o conflito segue. Muitas vezes a gente vê menos notícia no nas redes de notícia, né? Porém, ainda segue, a Rússia tem avançado em alguns pontos, a Ucrânia tem resistido muito bem, principalmente com o financiamento bélico da Organização das Nações Unidas, né? Porém, esse conflito não está tendo uma ideia de quando vai acabar, né? Não deve acabar tão cedo. Então, muita cautela esse ano. Vamos aproveitar a abertura das taxas de juros e olhar para a renda fixa, mas também entender que tem muita coisa barata no mercado acionário e coisa boa para comprar barato, né? Eu queria saber aí, Eber, e aí, tinha noção dessa missão da NASA aí para buscar níquel e ferro no asteroide? Impressionante, né, cara?
Porra, a gente nem imagina, e isso aí é só, imagina só uma fração do que pode ter aí para fora do nosso mundão, né? Então, Aham. às vezes a gente fica pensando que a gente briga aqui entre nós humanos por petróleo, por ouro, e enquanto isso a gente tem um universo inteiro aí para explorar, então a gente devia se unir um pouco mais, parar com guerra, parar com tudo. Mas vai explicar para essa turma, né, Renato? Então Verdade. nós temos que seguir nessa e torcer aí para que algumas pessoas, como talvez o Musk, como talvez, né, alguns notáveis aí consigam trazer novos avanços e novas algumas coisas inimagináveis que às vezes a gente enxerga aí para que daqui a pouco a gente não precise mais brigar. Eu acho que isso tem sido feito tem acontecido no mundo, né? A gente quer que as coisas aconteçam mais rápido, mas esses dias eu vi um gráfico de pessoas vivendo na extrema pobreza, e isso vem diminuindo Perfeito. fortemente aí nos últimos, vamos dizer aí, uns 200 anos, pelo menos. Uhum. Então, a gente vê que, no geral, estamos no caminho certo, mas às vezes alguns conflitos aí atrapalham o nosso meio de campo. Mas a gente também é um pouco imediatista, porque a gente vai viver aí 80, 90 anos no, né, com bastante sorte, então as coisas não evoluem tão rápido assim, né? Apesar de a gente estar num período aí que as coisas realmente têm nos surpreendido. Perfeito. E até tu destacou, né? Primeiro, os conflitos, né? Que a gente vê o Oriente Médio e o leste europeu ali todo em conflito. E como que vai explicar essa galera, pô, vamos fazer a paz mundial para tentar explorar o universo ou alguma coisa assim, se eles vivem há mais de centenas de anos em guerra, né? Uma região de muita guerra, de muito conflito, muita disputa ali, e não algo que aconteceu nos últimos 20 e 30 anos que iniciaram esses conflitos, né? O buraco é muito mais embaixo. E muito bem citado e lembrado por você, o Elon Musk, né, que fez a compra do Twitter essa semana por 44 bilhões. É um cara que vem fazendo um barulho no mercado aí, não só no mercado, mas na parte comportamental também, né? Falando sobre liberdade, entre outras coisas. E ele é um cara que destaca muito essa possibilidade de exploração do universo, né? Ele tem um plano de chegar em Marte e assim por diante. Então, pô, E não só da boca para fora, né? E, pô, tanto de dinheiro que ele tá pondo nessas naves aí para levar para Marte, enfim, eu acho que não é só um discurso de nada, né? Ele realmente tem a intenção de fazer a diferença. E talvez não consiga, mas eu acho que é assim que começa, né? Alguma coisa extraordinária. eu acho que é sonhar, né, cara? Então, sonhar, perseguir, porque hoje eu vejo que com tecnologia é só uma questão de tempo para o ser humano chegar lá, né? Eu, inclusive, vi uma entrevista do Marcos Pontes, né, o nosso ministro da tecnologia, há um tempo atrás, aí, ele falando que o ser humano não chegou em Marte ainda porque o corpo humano é muito frágil, né? Ele não aguentaria a viagem, porque a tecnologia a gente já tem. Então, são algumas variáveis aí que precisam ser resolvidas para a gente chegar lá, né? Então, Tem até aí, aquela frase, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Então, exatamente, só falta alguém perfeito. fazer para não ser mais impossível, né? O próprio Elon Musk, até estendendo um pouco esse assunto, o próprio Elon Musk ele faz algumas analogias, como ir no espaço hoje, como lá em 1500 foi as grandes navegações que descobriram o novo mundo, né? Naquela época era impossível conhecer o novo mundo, não sabia que existia o novo mundo, né? Eles estavam procurando um caminho para a Índia e vieram parar na América. Então são coisas assim que realmente com focos, como tu bem falou, se todo mundo se unisse para um bem comum, com certeza a gente chegaria lá rápido, né? Então fica a mensagem E aí a de nossa percepção de tempo também, né? Se a gente for ver essas grandes expedições aí pelos oceanos, pelos mares aí, né? Os portugueses saíram lá e chegaram na Índia a primeira vez ali em 1440, 50. O Brasil uhum, foi 1500, os Estados Unidos foi um pouquinho antes. Então, pô, foi um período aí que durou, vamos colocar, 100 anos aí na média, né? uhum. Então, né, e hoje é tão É, importante para a gente, né? Talvez quem estivesse vivendo aquela época fala, pô, mas esses caras demoram 10 anos para mandar mais um navio aí, pô, nós nunca vamos chegar em lugar nenhum dessa forma, né? Mas aí, no longo prazo, a conversa muda muito, né? Isso não só para a é. história, mas para investimentos e para qualquer coisa, né?
Perfeito, perfeito. E a gente tem que falar que a gente tem 2.000 anos só, né? A gente é um bebê, né? Até existem provas arqueológicas que uns povos da região da Noruega, ali, os vikings, teriam chegado na América do Norte por volta de 500 e 600 depois de Cristo, porém não existia documentação, né? Não existia efetivamente documentação, livros e assim por diante sobre isso, só artefatos arqueológicos. Então, né, hoje tem muito mais maneiras de documentar, a internet está aí e tudo mais, e a gente vem evoluindo cada vez mais com tecnologia. Mas, enfim, indo para a parte final do nosso bate-papo, hoje aí teve até uma resenha legal, a gente fugiu um pouquinho da nossa promessa aí de colocar os dados de mercado e a discussão da semana dentro de 10 minutos. Vamos para a parte final, onde a gente tem os chutes do Ibov, né? Na última conversa, o Álvaro chutou em 120 mil pontos, né? E eu chutei em 121 mil pontos. A gente passou por uma realização grande aí e fechamos, estamos trabalhando em 110.500 pontos. Já tem algum valor aí na manga, Heber, para passar para a gente? Para a semana que vem eu vou chutar aí 112 mil. Vamos dar uma recuperadinha aí, um fôlego. 112 mil pontos. Beleza. Eu vou chutar. Cara, eu também acho que depois dessa queda recente a gente vai ter uma recuperação, né? Até porque, como a gente destacou aqui, a gente vê uma estabilização na inflação, sempre cuidando no falar nesse ponto, que a gente não vai ter uma deflação, né? A gente dificilmente vai ver a gasolina voltando de repente para 4,50, esse tipo de coisa a gente não vai enxergar tão cedo. Porém, a gente vê uma acomodação na alta da inflação, né? Então, isso pode estabilizar, a gente pode ter uma surpresa positiva para o PIB nesse ano, a arrecadação do Brasil está muito forte, e isso deve refletir nos índices macroeconômicos e ajudar a Bolsa durante o ano, onde a gente não vê uma volatilidade descartada, né? Então, a gente pode ver aí o ano inteiro a Bolsa trabalhar entre 105, 115, 105, 115, e depois da definição das eleições, quando tudo está mais ok, a gente vê aquele ralizinho de final do ano para a gente chegar aí nos 125, 130 mil pontos, talvez. Então, eu vou chutar aí também, como um bom brasileiro que não desiste nunca, eu vou chutar num ponto positivo também, e vou chutar em 114 mil pontos, porque 113 não dá. 114 mil pontos, então. 2.000 pontos a mais que o Weber aí, porque 13 dizem que é o número do azar, né? Não vou chutar em 113 mil pontos, não. Então, passa aí a palavra final do Weber aí para gente, as considerações finais para a gente encerrar esse bate-papo. Eu acho que é isso. Vamos continuar trabalhando aí. Esse ano promete muita coisa, muita volatilidade. Então vamos ficar de olho, não deixar os nossos meninos lá fazer muita cagada, não deixar os nossos juízes fazer muita cagada, nem o nosso presidente muita cagada, para tentar a gente ter um ano positivo aí depois de 2 anos muito ruins aí que a gente vem, né? A gente está precisando de um ano de Perfeito. respiro e que as eleições, independente do resultado, aconteçam aí da melhor forma possível. Perfeito. A gente é um país muito rico, muita oportunidade. Foi destacado aí, né, a feira do agro lá em Ribeirão Preto. O setor agro é sensacional. Hoje a gente aí alimenta 25% do mundo, né? Então o Brasil tem uma responsabilidade nesse momento aí que a gente está atravessando. Então vamos acreditar no nosso Brasilzão aí, vamos acreditar nos brasileiros principalmente, né? A gente sabe que a gente se decepciona muito com o alto escalão do nosso governo aí, pessoas aí que, né, assumem um poder e se transformam, né? Mas vamos manter a esperança, fé em Deus e vamos aos ganhos. Um abraço para todo mundo aí e bom final de semana.